Primeiramente, boa noite. Meu nome é Sérgio Alves, eu sou coordenador aqui do Centro das Atividades de Internet aqui no IDP, juntamente com minha colega Laura Schertel. Quero agradecer a presença de todos os colegas que estão aqui como audiência, mas em particular esse grupo de palestrantes que aceitou estar conosco aqui nessa noite. Acho que a gente tem muitos anos de experiência nessas cadeiras aqui, tanto no tema mais amplo de governança da internet, quanto em questões relacionadas à liberdade de expressão e vários outros temas afins, tanto pelo lado jurídico como pelo lado de políticas públicas relacionadas à internet. A ideia aqui hoje é a gente começar nesse sentido aqui com o Daniel Fink e o Jefferson vão tratar de uma forma mais direta sobre temas mais profundos relacionados à governança da internet. O Tiago Tavares vai nos ajudar a fazer essa transição aqui também ainda em governança e começar a mover um pouco mais para os temas relacionados à liberdade de expressão com o Marcel e com a Emma. Eu vou só fazer uma apresentação muito rápida de todo mundo, currículo e tudo mais a gente consegue encontrar online, mas o Daniel Fink é engenheiro, doutor em vários temas de tecnologia e gestão. Ele é um representante no Brasil da ICANN. O Jefferson é gestor e chefe da assessoria internacional da Anatel, um especialista em temas de relações internacionais. O Tiago Tavares, graduado em todos os ramos do saber da humanidade, direito, administração, coisas do tipo. Atua há muitos anos nessa temática também, é conselheiro no CGI, presidente da SaferNet, que tem uma atuação toda particular e histórica relacionada à proteção de crianças no ambiente online e muito mais do que isso. O Marcel é pós-doutor em Direito, é um representante do Google aqui conosco, e a Emma também tem uma formação acadêmica em Antropologia, Direito, e é a representante, uma diretora do Center for Democracy and Technology, colega vinda dos Estados Unidos. Cada palestrante deve ter aí em torno de 15 minutos para a gente poder cobrir essa vasta gama de assuntos e especialidades. Por hora, é isso. Deixar a palavra com o Daniel. Boa noite a todos. Tudo bem? Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui no IDP. Boa noite aos colegas da mesa, amigos. Bom, eu fui incumbido hoje nessa primeira apresentação, passar um panorama sobre governança de internet, uma visão, um esquema, talvez, de como esses assuntos são relacionados, quais as instituições envolvidas e como os últimos temas estão sendo, digamos assim, desenvolvidos, né, nesses últimos anos, para depois passar a bola para os demais colegas da mesa. Vou citar alguns deles aqui durante a apresentação. Eu trouxe uma colinha, só um esqueminha aqui do conjunto de slides. As letras aqui também são pequenas, mas, de repente, vai ser melhor de ler aqui do que aqui na tela. Mas, bom, antes, essa aqui é a organização que eu trabalho. Eu sou funcionário da ICANN, que é a corporação da internet para designação de nomes e números. Eu não sei se todos já ouviram falar. Todo mundo? Ah, perfeito. Normalmente a gente costuma dizer que a ICANN é uma das organizações mais importantes que a gente nunca escuta falar, mas vocês estão super bem informados. Pois bem, a ICANN tem uma função interessante na gestão da internet, porque ela é responsável pelos recursos críticos de endereçamento. Os pacotinhos da internet precisam saber para onde eles devem ir. Então, para você se conectar com o computador na China, seu computador tem que se comunicar com alguns determinados protocolos que essas milhares de redes que compõem a internet devem seguir, né? Então, a missão da ICANN é distribuir os números IPs que cada componente, cada equipamento da internet deve ter para se comunicar e também fazer a gestão dos nomes de domínio, que simplesmente servem para a gente lembrar com mais facilidade, né, um determinado nome de site usando letras do que lembrar do número IP específico que aquele site direciona. Então, basicamente, é isso que a ICANN faz. E
Isso é razoavelmente crítico, porque são esses conjuntos de regras, endereçamentos e protocolos que formam o tecido da internet, onde milhões de aplicações existem, todas elas umas diferentes das outras, e milhares de redes também com diferentes fabricantes, diferentes tecnologias, né, se interconectam. Então, talvez os recursos críticos de endereçamento e numeração é o campo de futebol, ali onde todos os players se encontram e a coisa funciona através disso, né? Mas a internet é muito mais do que isso, né? Então, vocês podem perguntar quem controla a internet, afinal de contas, quem governa, né? Bom, a resposta talvez seja ninguém, né? Ou a resposta talvez seja todo mundo governa a internet, né? De repente, os panelistas podem responder os outros panelistas podem responder essa pergunta. Mas aqui a gente tem um modelo de camadas, um sanduíche, né, onde alguns atores e algumas instituições possuem diferentes papéis, né. Começando pelo primeiro nível aqui, no nível da infraestrutura, é aqui onde nós temos as empresas de telecomunicações, os cabos submarinos, os satélites, as redes que possibilitam o transporte da informação, o transporte dos pacotes, né? Essas redes são, a maioria delas, redes privadas, redes que empreendedores montam e formam a espinha dorsal da internet, né? Quem está dentro dessa camada? Bom, instituições que padronizam as formas de comunicação, como o I3E, associações privadas como o GSMA, a ITU e reguladores, etc. O Jefferson, por exemplo, está muito ligado a essa camada de infraestrutura. Mas, para essa camada funcionar, também é preciso ter uma outra camada lógica, né, onde os computadores se encontram, né, e aqui são basicamente bases que relacionam nomes com números e um ecossistema de endereçamentos que criam novos sites, que criam domínios de topo, né, como, por exemplo, aqueles nomes mais à direita do site, .com, .net, .org e outros, ou nomes de países, .br, .r e assim por diante, e empresas que registram nomes no segundo nível, onde vocês podem colocar minhaempresa.com, por exemplo. Então, essa comunidade forma a camada lógica da internet. E nós temos também organizações que distribuem números IPs. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos o LACNIC, né? A ICANN determina um determinado bloco de números para a nossa região, que é distribuído por uma organização que fica baseada no Uruguai. Diversos atores, né? Entre eles operadores de nomes de domínio de topo, os TLDs, incluindo o .br, o operador do .com, que é a VeriSign, ou o operador do novo domínio .rio, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, entre outras instituições, incluindo a ICANN, que possui um departamento técnico chamado IANA, né? E esse departamento técnico chamado IANA é quem faz as mudanças nos servidores raiz da internet. A gente pode falar mais sobre isso depois também. E talvez aqui venha a camada mais interessante, a camada técnica ou a camada social, né, onde nós temos as milhares de aplicações e assuntos que a internet engloba. Aqui nós temos vários assuntos que, digamos assim, permeiam os noticiários, né? Bloqueio de determinados sistemas ou determinados abusos, ficam na camada social, as aplicações também. Quem está muito nessa camada é o Marcel, né? E o Thiago, aqui, representando o NIC, está na camada amarela, está na camada lógica, né? Mas aqui, onde estão, digamos assim, a maior parte das complexidades que nós vemos hoje em dia dentro do ecossistema de internet, né? Fóruns de discussão, IGF, por exemplo, né? Fórum Econômico Mundial, W3C, ISOC, governos nacionais, empresas privadas, né? Polícias, né? ou áreas jurídicas, ficam nessa camada. E onde estão as soluções para isso, né? Afinal de contas, quais são
as melhores práticas e como que nós podemos superar os desafios que essa camada nos impõe a cada dia, né? Então, há muitas discussões sobre a falta de algum órgão, alguma entidade que possa, digamos assim, ter respostas para todas essas questões. Questões essas que estariam na parte de trás aqui da folha, né, que uma delas nós vamos até discutir sobre hoje, liberdade de expressão. E talvez uma provocação para os panelistas, e já passando a bola, né, existiria uma solução única para nós resolvermos todas essas questões, ou seria uma questão de termos centros distribuídos de propostas, de diálogo e de discussões? Bom, era esse mapa que eu queria passar para vocês, talvez deixando mais perguntas para os próximos colegas e à disposição para alguma pergunta, se tiver, depois. Obrigado. Obrigado, Daniel. Isso, aliás, deixei de informar isso. Acho que a gente vai deixar as perguntas todas para o final, porque temos muitas pessoas, então, senão para a gente conseguir chegar até a EMA, né? Então, deixar o Jefferson, por favor. Eu fui convidado a falar sobre governança da internet, bem pela função que eu ocupo na Anatel, e ao final da apresentação eu vou tentar relacionar esses aspectos de governança da internet com as questões relacionadas à liberdade de expressão, tentando fazer uma ponte com o que a EMA e os outros meus colegas também falarão. Bem, eu queria começar, então, com essa importante e interessante definição, citação do Manuel Castells, né? Todo mundo conhece esse filósofo espanhol, que fala que a comunicação e a informação são fontes de poder, dominação e mudança social. Isso é um tanto quanto óbvio, né? E não mudou muito desde que Gutenberg criou a máquina da imprensa, até hoje, com as ferramentas novas de comunicação em que a internet se destaca. A diferença, então, de lá para cá, é que nós criamos novos arranjos, novos mecanismos de informação, novas fontes de poder. Ela é mais tecnológica, mas ainda assim as comunicações e as informações são fontes importantes de poder, né? Gostei muito da apresentação do Daniel, quando você falou sobre quem é que manda, quem governa a internet, não são todos e não é ninguém. E de fato, né, nós estamos acostumados a ouvir que a internet é a terra de ninguém, mas a internet é governada sim, ela é governada de alguma maneira. No entanto, essa administração é bastante diferente dos arranjos tradicionais ou westfalianos que conhecemos de comando e controle do sistema político legal tradicional. Diferentemente do sistema tradicional, na internet esses pontos de controle, esses pontos de governança, não estão nem sempre nas mãos dos Estados. Eles também são definidos pela arquitetura técnica. A arquitetura técnica da rede, que nem sempre está nas mãos dos governos, né? Estão muitas vezes encravados em organizações privadas e empresas e suas políticas de atuação. Esses pontos de controle, dada a natureza intrínseca da internet, se apresentam como forças em constante movimentação e tensão, com os sistemas nacionais legais, com os tratados internacionais, com culturas, normas locais e regionais. E por que a Anatel está envolvida nisso, né? Está difícil para passar aqui. São muitos papéis. Bem, também achei interessante, fazendo um vínculo com a apresentação do Daniel, porque a internet é um conjunto de protocolos, né? Como define lá o artigo 5º do Marco Civil da Internet no Brasil, a internet é um sistema de conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial, com a finalidade de possibilitar o uso, a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Então, por essa definição, também lembrando que nós, como reguladores de telecomunicações, lidamos com infraestrutura, com padronização, com execução das políticas públicas de telecomunicações, e ainda temos uma responsabilidade no plano internacional, dada pela Lei Geral de Telecomunicações, fica óbvio e patente
que a Anatel também exerce uma responsabilidade com relação à internet no país. Lembrando ainda que a internet, nesse conjunto de protocolos, né, tem a ver com a alocação de endereços IPs, com nomes de domínio, com a padronização, segurança cibernética, arranjos de interconexão, com custos nacionais e internacionais de interconexão. Então, tudo isso tem muito a ver com o trabalho que a Anatel e o mandato que a Anatel tem. Aonde nós atuamos, né? Essas são algumas das organizações que a Anatel participa. E, em certa medida, todas elas tratam mais ou menos desses temas relacionados à internet que mencionei. Ali, por exemplo, no topo, a União Internacional de Telecomunicações é uma agência especializada das Nações Unidas, por sinal é a organização internacional mais antiga, que se tem notícia, é de 1865, começou com telégrafo e hoje lida com temas também relacionados à internet. A CITEL, que é a Comissão Interamericana de Telecomunicações, é do sistema da OEA. Aqui é um símbolo que na verdade não é uma organização, mas é uma cúpula que foi realizada em 2 etapas, a primeira em Genebra, em 2003, e depois na Tunísia, em 2005, para tratar dos temas de sociedade da informação. Essa cúpula foi motivada por uma resolução numa reunião plenipotenciária da UIT, em 1998. A Anatel também é membro do CGI, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que temos aqui o Thiago como um dos membros. A Anatel também participa, em alguma medida, das reuniões da ICANN, que o Daniel é representante. E, claro, não poderia deixar de mencionar o Mercosul, que é uma organização prioritária para o governo brasileiro, e cabe à nossa representação no Mercosul organizar alguns temas relacionados à internet e coordenar os temas no âmbito Sul-Sul para as negociações dos foros internacionais. Eu queria mencionar um pouquinho, diretamente com relação à governança da internet, o que é isso, né? Eu acho que nós temos aqui, alguns conhecem muito o tema de governança e outros que estão ouvindo o tema pela primeira vez. Eu queria trazer, então, a definição do grupo de trabalho sobre governança da internet, que foi estabelecido por ordem daquela cúpula mundial da sociedade da informação. E, em 2005, chegou a esta conclusão, a essa definição sobre o que é governança da internet. Mesmo assim, muito polêmica, mas ela dizia que a governança da internet é o desenvolvimento e a execução pelos governos, pela sociedade civil e iniciativa privada, em seus respectivos papéis, de princípios, normas, regras, procedimentos de tomada de decisão e programas que delineiam a evolução e o uso da internet. Essa definição é bastante complexa, levou-se bastante tempo para chegar a ela, e ainda assim ela não consegue explicar bem o que é governança da internet. Governança da internet é um sistema de múltiplas camadas, como disse o Daniel, que administra e supervisiona diversas áreas, como padrões, como segurança, como acordos de interconexão, todas aquelas 3 grandes camadas que o Daniel expôs. E não é um sistema monolítico, ele não é um sistema fechado. Ao mesmo tempo, ele não pode ser passado de um para o outro. Então, uma questão que a gente escuta bastante, quem controla a internet? O controle da internet, a governança da internet pode ser passada para a ONU? Isso não faz o menor sentido. Esse sistema é complexo demais e ele não tem um dono particular. A questão que nós temos que colocar é qual é a governança mais efetiva para cada contexto. Lembrando que os arranjos de governança da internet, embora inovadores, né, eles servem de espaço a disputas tradicionais de poder. Um desses espaços, por exemplo, citou apenas um deles, é o IETF, como o Daniel apresentou. O IETF é completamente diferente de qualquer organização que vocês já viram, em que as decisões, talvez seja o mais multissetorial de todos, mas as decisões são tomadas por um consenso bastante particular, em que os seus representantes e participantes aprovam os documentos ruminando. Eles falam, está aprovado. Quanto mais na sala, mais forte é o consenso. Bem, por que essa discussão é importante, né? Vocês precisam imaginem um dia na vida de vocês sem internet, sem acesso qualquer à rede, sem internet fixa, sem internet móvel, sem acesso às contas online do seu banco, sem os serviços de governo, sem acesso às redes sociais, sem comunicação instantânea, sem acesso a qualquer rede de entretenimento ou sem qualquer acesso à informação.
É difícil, né? Isso é muito difícil. Hoje em dia, isso é muito difícil. A gente se acostumou a viver com essas 4 revoluções por que passamos nos últimos anos, né? Pela revolução do celular, pela revolução da internet, associado, então, ao celular é a banda larga móvel, que é difícil viver sem, a revolução das mídias sociais, que nada mais é do que que é o conteúdo gerado pelos próprios usuários, e a próxima revolução que virá, na minha opinião, que é a internet das coisas, que é tudo conectado à rede. Isso parece óbvio, mas é bom lembrar que o acesso à informação e à comunicação também é um direito humano. E é por isso que essa discussão é tão importante, de governança e acesso à rede. E a internet é o meio mais eficaz para a gente chegar à plenitude desse acesso à informação. A comunicação é um direito humano, mas há muita dúvida se o acesso à internet é um direito humano. Há uma grande discussão nos foros internacionais sobre esse aspecto. Mas é preciso lembrar ainda que metade da população não tem internet, né? E metade da população ainda está longe de tudo isso que nós vivemos, né? De motores de pesquisa, das comunicações, o WhatsApp, Skype são grandes exemplos, aos sistemas operativos e lojas de aplicativos, audiovisual, ao comércio eletrônico, ao conteúdo interativo, à economia do compartilhamento. Se nós pensarmos, então, o que é a internet hoje, só mencionando alguns desses aspectos e dos aplicativos e ferramentas que a internet proporciona, a gente vai ver o impacto que a internet tem nas nossas vidas, né? Essa revolução é gerenciada, e quais são esses modelos institucionais que nós temos? Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas é preciso lembrar que a internet surgiu nos Estados Unidos, né? Com um grande apoio estatal, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ali pelos anos 60, final dos anos 50 e 60. Depois essa rede foi descentralizada, ela foi privatizada, a sua administração foi transferida para a ICANN, num memorando de entendimento com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E, de certa forma, essa governança, ela diz respeito à sociedade civil, ela diz respeito às empresas, ela diz respeito a essa organização, a ICANN, mas ela diz respeito a diversas outras organizações, como o IETF, o W3C, diversas associações que definem padrões técnicos na rede. Essa administração, então, é o que nós chamamos de multissetorial. E, graças a essa administração dinâmica, é que a gente conseguiu manter, o mundo conseguiu manter a resiliência da rede, a estabilidade e a evolução segura da internet. E os governos também participam, embora de forma muito subjacente, e em algumas vezes, em algumas organizações, de forma até indesejada. Ou de forma manca, talvez. Esse é um outro aspecto que a gente vai discutir mais adiante. Eu acredito, então, que existe, vocês talvez já tenham ouvido falar, mas eu queria trazer aqui um pouco de polêmica sobre as questões relacionadas a multissetorial e multilateral. O nosso entendimento, o entendimento do governo brasileiro, o entendimento da Anatel é de que não há conflito nenhum entre o mundo setorial e o mundo multilateral. Na verdade, o que deve acontecer é um equilíbrio nessa relação, e tudo vai se dar de acordo com o contexto, o tema e o arranjo decisório específico. As decisões não precisam ser sempre multissetoriais. O processo decisório, sim, precisa ser multissetorial, ele precisa ser democrático, transparente. O multissetorialismo não deve se aplicar universalmente a todas as questões. Algumas questões são da esfera governamental, sim, ou via tratados internacionais. Em outros casos, as empresas e associações são os mais aptos a decidir, por exemplo, os aspectos técnicos da rede. De qualquer forma, qualquer que seja o arranjo decisório, a transparência, a responsabilização são valores necessários e são esses valores que vão criar legitimidade para os arranjos. Um pouco das nossas visões, né? Como é que o Brasil atua na governança da internet? Por meio de diversas trilhas, mas essas trilhas buscam o desenvolvimento da infraestrutura, o acesso, desenvolvimento com qualidade, com menor preço e a garantia dos direitos. Garantia dos direitos fundamentais, né, como liberdade de expressão, privacidade, segurança, de forma que esses direitos que nós temos no mundo offline sejam garantidos também no mundo online. E esses objetivos que a gente vem perseguindo nessas organizações que eu lhes falei, como a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, na ICANN, na UIT, na própria ONU, né? E são esses aspectos que e esse equilíbrio do mundo setorial e do mundo multilateral que nós buscamos.
Lembrando que a internet, como uma rede global, tem problemas globais, e esses problemas globais demandam arranjos globais. Isso é muito difícil imaginar que esses problemas tão complexos, como, por exemplo, crime cibernético, segurança cibernética, liberdade de expressão, privacidade, vão ser definidos ou vão ser trabalhados exclusivamente na esfera local. Eles demandam soluções internacionais. E que isso tem a ver com liberdade de expressão. Antes disso. Bem, existem alguns casos de restrição à liberdade de expressão, eu acredito que a EMA vai tratar melhor desses pontos, mas eu queria lembrar só de alguns mais relacionados aos aspectos de rede de telecomunicações e as tecnologias que podem ser melhor tratados pela EMA e os outros colegas. Como, por exemplo, o DPI, que é o Deep Packet Inspection, ou a inspeção profunda de pacotes. Existe uma polêmica muito grande no ambiente técnico sobre se essas ferramentas de inspeção profunda de pacotes devem ser usadas ou não. Bem, mas do ponto de vista técnico da rede, à medida que nós evoluímos na evolução da internet e das aplicações, ficou cada vez mais importante e necessária essa tecnologia de inspeção profunda de pacotes. E como qualquer tecnologia, ela pode ser usada por bem ou por mal. Ela pode ser usada para nos restringir o acesso ao conteúdo, mas ela pode ser usada também para gerenciar melhor a rede, para coibir, por exemplo, aspectos relacionados ao conteúdo de pornografia infantil. Ela, ao mesmo tempo que traz benefícios, ela pode trazer também restrições à liberdade de rede, se usada, dependendo da maneira, da política como essa ferramenta tecnológica é utilizada. Existem outros aspectos relacionados à rede que também são restritivos à liberdade, ou restritivos ao conteúdo de uma forma geral. O tal do kill switch, por exemplo. Existem em cada aspecto dessa segmentação que o Daniel trouxe, possibilidades de você bloquear o conteúdo ou fazer restrições a determinados conteúdos em cada um daqueles aspectos da rede que foram mostrados. Então, essas interrupções ou cortes, elas, de novo, existem ferramentas de gerenciamento que precisam ser gerenciados. Esse gerenciamento depende de políticas. O celular está tocando. Outros aspectos, que é a chamada censura delegada, ou seja, o governo requisita às operadoras privadas, aos operadores de rede ou de conteúdo, que restringam o conteúdo ou que passem informações sobre determinadas pessoas ou conteúdos ou aplicações, ou seja, esse é um aspecto importante que tem sido cada vez mais usado, e o Google e outros aplicativos mostram como os governos têm solicitado informações nesse sentido. E, por último, o DDoS, que é o ataque de negação de serviço distribuído. Esses ataques de negação de serviço podem também ser usados como ferramentas políticas, mas, às vezes, também como restrição à liberdade. Bem, na agenda internacional, voltando, existem diversos temas que nós estamos trabalhando. Esses temas todos, volta e meia, aparecem nas discussões internacionais. No IGF, a gente está trabalhando com o Itamaraty na reforma da área, importante, que está sendo conduzida por essa organização. É óbvio que o governo brasileiro tem sido representado e tem exposto parte dessas preocupações que eu trouxe a vocês na reforma dessa importante organização. Existem outros temas que provavelmente nós vamos discutir aqui, talvez, mas talvez até numa outra palestra, Sérgio, com relação à fragmentação e balcanização da internet, fim da interoperabilidade que a gente vê nos primórdios da internet, mas talvez não com tanta veemência como a gente vê agora, dado que esses novos aplicativos e serviços estão muito fragmentados e muito isolados, e aí vem correlato a isso a discussão sobre portabilidade de dados entre um serviço e outro, também um aspecto importante relacionado à tributação, e outros temas mais contemporâneos aqui para nós, mais da nossa realidade, como o bloqueio do WhatsApp, o bloqueio de propagandas online, alimentação da banda larga fixa e neutralidade de rede, são temas que a Anatel está lidando diretamente e, quem sabe, a gente pode relacionar tudo isso também aos aspectos relacionados à liberdade de expressão e conteúdo. Obrigado, Sérgio. Desculpa ter passado o tempo. Jefferson, muito obrigado. Acho que foi um desafio grande resumir essa atuação da Anatel em tão pouco tempo.
Tiago Tavares. Muito boa noite a todos e todas. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao meu amigo Sérgio Alves pelo convite, pela oportunidade de rever bons e velhos amigos aqui, tanto na mesa quanto na audiência. E dizer que, para mim, para o Comitê Gestor da Internet do Brasil, é uma honra poder participar de uma discussão de alto nível e conversar um pouco sobre esses temas. Eu, cumprindo aqui a missão que o Sérgio me atribuiu, eu vou fazer a transição para os temas, mas antes eu queria falar um pouco sobre o modelo de governança da internet no Brasil, para que a gente contextualize um pouco a experiência nacional bem sucedida aí, que completou 21 anos esse ano do Comitê Gestor. O Comitê Gestor é um comitê multissetorial, são 21 conselheiros, sendo que 9 são representantes do governo. Então o governo não se trata daquela preocupação que o Jefferson manifestou, com a qual eu concordo, de que em alguns organismos de governança os governos não têm um papel relevante, eles são quase figurativos. Não é o caso do Comitê Gestor. O Comitê Gestor, o governo tem 9 assentos, ele tem 9 cadeiras das 21. E são vários os ministérios representados no Comitê Gestor. A Anatel é uma delas, mas tem também o Ministério da Defesa, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Planejamento, a própria Casa Civil da Presidência da República, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem coordena o comitê, e também 4 representantes do setor empresarial. Então, o setor de infraestrutura está representado no comitê, o setor de provimento de acesso e aplicações também está representado, a indústria de software e hardware e os usuários. E o setor não governamental, formado aí pelo terceiro setor, eu sou um dos 4 conselheiros que representam o terceiro setor, a sociedade civil, e também 3 acadêmicos. Existem 3 conselheiros que representam a comunidade técnica científica no Brasil. E um representante notório saber, que é o pai da internet no Brasil, o professor Demi Guettico. E o comitê, ele é um ente despersonalizado, ou seja, ele não tem uma personalidade jurídica própria. Ele é um comitê. É um comitê que se reúne uma vez por mês em São Paulo. A próxima reunião agora na sexta-feira. E existe um braço operacional do comitê, que é o NIC-BR. Esse, sim, com personalidade jurídica, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que implementa as decisões do CGI, e o NIC ele se organiza em vários departamentos que estão listados aqui. Eu vou rapidamente depois passar por eles, mas não vou dedicar muito tempo a isso, mas apenas já para pontuar, o registro BR é quem cuida do registro de nomes de domínio, então todo domínio .br, e hoje são quase 4 milhões de domínios sob o .br, gerenciado e registrado pelo registro BR. A distribuição, alocação de números IPs, também no Brasil, é uma função do registro BR. O CERT-BR cuida de tratamento de incidentes de segurança e realiza uma série de treinamentos, cursos, capacitações nessa área de segurança. O CETIC produz indicadores, estatísticas sobre o uso das TICs no Brasil. Hoje são mais de 10 pesquisas que são realizadas regularmente pelo CETIC, com o objetivo de fornecer indicadores sobre o uso e a evolução e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação no país, incluindo aí desde TIC crianças, empresas, TIC educação, TIC saúde, são vários temas que são cobertos por essas pesquisas. E o CETIC também é o Centro Unesco para a Sociedade da Informação, foi reconhecido como Centro Unesco. E o CEPTRO é um departamento que cuida da área de infraestrutura, então existem os Internet Exchange, que são pontos de troca de tráfego. E também não vou detalhar isso, mas é uma estrutura crítica da internet que é muito importante para melhorar a conectividade, melhorar
a velocidade, melhorar a eficiência na troca de tráfego. Hoje existem mais de 1.000 operadores de rede que participam do Internet Exchange, principalmente no de São Paulo, que concentra 90% do tráfego que é trocado no país, mas existem pontos de troca de tráfego espalhados por todas as 27 capitais do país. E o Centro de Estudos Web, que é o CEWEB, que realiza uma série de estudos na web, incluindo a Internet das Coisas. Muito bem. O CGI, ele foi criado em 95, então completou 21 anos agora, foi criado por um decreto presidencial, inicialmente por uma resolução interministerial, e depois, em 2003, veio o decreto, com essa missão, de propor políticas e procedimentos relativos aí à regulação e as questões, diretrizes técnicas e operacionais para o desenvolvimento da rede no Brasil, promover estudos e padrões que promovam a estabilidade, a segurança e a resiliência da rede, coordenar a localização de endereços IP e o registro de nomes de domínio, promover aí pesquisa especializada em TICs e também coletar e organizar indicadores, informações, estatísticas, etc. O meu amigo Jefferson comentou do IGF, que é o Fórum das Nações Unidas para a Governança da Internet. O Brasil é o único país do mundo que sediou 2 edições, foi sede de 2 edições do IGF, em 2007, no Rio de Janeiro, e no ano passado, em João Pessoa. Ambas as edições do IGF foram organizadas aí pela ONU com o apoio, com a participação do governo brasileiro e da comunidade internet brasileira e financiado pelo CGI. Então, aqui está um exemplo concreto de como os recursos que são arrecadados pelo NIC-BR são revertidos em prol da comunidade. Aqui eu estou falando de uma conferência com mais de 2.000 pessoas, de mais de 100 países, com uma estrutura realmente invejável e que foi considerada exemplar aí pela comunidade. Um outro evento muito importante, que também foi organizado pelo CGI, junto com a ICANN e outros atores, foi o NET Mundial, que foi fruto de uma parceria aí do Comitê Gestor, com a chamada OneNet, que é uma rede que integrou aí várias organizações internacionais, e que reuniu em São Paulo, em 2014, 1.480 representantes de 97 países, incluindo aí os principais tomadores de decisão da comunidade de internet no mundo. E esse evento é considerado um evento único, porque ele foi a primeira vez que a comunidade internacional conseguiu aprovar um documento de consenso, um documento estabelecendo princípios para a governança da internet e também um roadmap para a evolução e desenvolvimento da rede no futuro. Então, esse documento, que é um documento referência para a comunidade internacional, foi aí construído e aprovado por consenso nesse evento. E aí, falando em consenso, apenas para retomar e dizer o seguinte: as decisões do CGI são decisões por consenso. Nem sempre é fácil chegar ao consenso. Pelo contrário, normalmente o caminho do consenso ele é bastante demorado. Eu vou comentar rapidamente aí do Decálogo, que estabelece os princípios para a governança da internet no Brasil, que é um documento aprovado por consenso no CGI em 2009 e que levou 2 anos de discussão. São 10 parágrafos, levaram 2 anos de discussão. Então, exatamente porque você tem que chegar, o desafio é conseguir chegar num consenso com atores com interesses diversos, dos mais diversos, e muitas vezes conflitantes. Imagine que aqui você tem um representante dos consumidores e você tem um representante você tem um representante dos reguladores e um representante dos regulados. Imagine chegar num consenso, muitas vezes, em temas como franquia na banda larga fixa. É muito difícil.
não é fácil. Mas é um exercício interessante e é um exercício que tem gerado aí frutos e resultados. Esses representantes aqui são eleitos pelos seus respectivos colégios eleitorais, pelos seus segmentos. E os outros lá, os 10, são nomeados pelo próprio governo. E nenhum setor sozinho tem a maioria. Essa é uma outra característica importante do CGI, que nenhum setor, isoladamente, forma a maioria. Então, uma decisão do CGI, por consenso, sempre vai implicar em um acordo, um arranjo entre os diferentes setores e os diferentes interesses representados no comitê. Então, isso aqui, o Daniel já explicou de forma excepcional essa divisão da rede em camadas, os slides que ele usa, eu tenho também usado por onde passo. E aqui é apenas para pontuar isso, que a camada de telecomunicações, essa separação das camadas, a camada de infraestrutura, da camada técnica, dos padrões técnicos e a camada lógica, e a camada de conteúdos e aplicações, que nada mais é do que aquelas 3 camadas que o Daniel explicou muito bem. Essa primeira camada é uma camada bastante regulada, é a camada que o Anatel e o Jefferson têm como foco. A camada de padrões é uma camada que tem uma lógica própria, existem foros próprios, o IETF é um deles, e existem outras organizações que se dedicam a isso. E a camada de conteúdo e aplicações, essa é uma camada que não tem regulação e é a camada onde acontece boa parte das inovações da rede. Não é? As inovações elas surgem aqui, elas surgem na camada de aplicações e na camada de conteúdo. Então, o CGI ele tem contribuído aí para esse marco regulatório, marco legal, de diferentes formas. Uma das maiores contribuições do comitê foi exatamente os 10 princípios para a governança da internet. Governança e uso da internet no Brasil. Esses princípios foram aprovados em 2009, por consenso, e eles inspiraram o Marco Civil da internet. Se você pegar o texto do Decálogo e o texto do Marco Civil, você vai reconhecer exatamente, expressões literais, inclusive, que foram incorporadas pelo Marco Civil como princípios estruturantes para a construção dessa lei, que é considerada a Constituição, né, a Carta de Direitos e Deveres dos usuários e do ecossistema em torno da internet no Brasil. Um outro dado importante é a discussão sobre privacidade e proteção de dados pessoais. O CGI tem participado e contribuído ativamente dessa discussão, tem fornecido aí, insumos, inputs para esse debate. A Lei de Acesso à Informação é uma outra lei importante e discussões sobre políticas, né, em relação à inclusão digital, universalização, uso das tecnologias na educação, na saúde, no governo eletrônico e os padrões aí de dados abertos que são definidos pelo W3C. O W3C é um consórcio internacional e que tem seu escritório no Brasil, lá sediado lá no CGI. Então, esse aqui é o decálogo que eu mencionei. E aqui eu já começo a fazer a transição para os temas, para os próximos colegas. Princípio número 1, liberdade, privacidade e direitos humanos. O uso da internet no Brasil deve ser guiado por princípios de liberdade de expressão, privacidade e respeito aos direitos humanos, reconhecidos como essenciais para a preservação de uma sociedade democrática. Democracia, governança colaborativa e democrática, universalização, diversidade, inovação, neutralidade de rede. Esse é um outro princípio do Decálogo e que acabou sendo positivado em lei pelo Marco Civil, e é um princípio que está permanentemente em disputa. Existe uma disputa interpretativa
sobre o alcance do princípio, sobre as exceções ao princípio da neutralidade, sobre o seu escopo, sobre o que regula o Marco Civil. Então, existem interesses econômicos muito fortes que são atingidos aqui pela questão da neutralidade, e esse é um campo permanente de disputas por esses atores, principalmente os atores econômicos, mas também os consumidores, os usuários, que querem que a rede continue neutra. Então, o princípio sobre neutralidade diz que claramente que filtros, né, e privilégios de tráfego devem seguir critérios éticos, apenas critérios éticos e técnicos, e excluindo, né, qualquer tipo de forma de discriminação de tráfego em razão do conteúdo de natureza política, comercial, religiosa e fatores culturais. E outras formas de discriminação de tráfego. Então, imaginem, os senhores, o seguinte: existem hoje mais de 100 projetos de lei tramitando no Congresso que procuram mudar o Marco Civil da internet. O Marco Civil foi sancionado nesse evento aqui, ó. Foi sancionado há 2 anos atrás, na abertura desse evento, no dia 23 de abril de 2014. E hoje, 2 anos depois, já existem mais de 100 PLs procurando alterar pilares fundamentais do Marco Civil. Quais são esses 3 pilares fundamentais do Marco Civil? A neutralidade de rede, a liberdade de expressão e a privacidade. São PLs que surgem a cada semana no Congresso, que procuram subverter esse equilíbrio que foi alcançado pelo Marco Civil depois de 8, 9 anos de debate amplo na sociedade, que resultou na aprovação daquele texto que acabou virando lei. Então, existem PLs que afrontam completamente o princípio da neutralidade. Um deles é o que propõe o bloqueio de aplicações e de conteúdos alegadamente ilícitos, e no rol de conteúdos ilícitos você tem situações que vão de terrorismo a violação de direitos de propriedade intelectual. Você tem situações que vão de pornografia infantil a venda de remédio falsificado, como se fossem coisas equiparáveis ou equivalentes. Então, é preciso ficar muito atento, porque esses PLs, eles estão avançando. Um deles foi aprovado pela CPI dos crimes cibernéticos. Eu acompanhei de perto essa discussão aqui no Congresso, e está tramitando. Existem interesses econômicos também muito fortes, interessados em aprovar essa proposta. Então, é importante ficar atento, porque o mundo inteiro, os países que adotaram mecanismos de bloqueio de URLs como estratégia de combate a ilícitos, esses países, eles estão revendo a sua decisão. Existem vários casos, por exemplo, na Austrália, onde há uma lei que permite o bloqueio de aplicação, permite o bloqueio de conteúdo ilícito. Constatou-se, a Anatel de lá, a Ackman, publicou um relatório dizendo: olha, o sistema de bloqueio aqui afetou a velocidade das conexões, afetou a qualidade da banda. E nós sabemos que qualidade de acesso e qualidade da banda larga é um tema caro aqui no Brasil. Não é responsável aí pelo tamanho do call center que a Anatel é obrigada a manter para poder receber as reclamações de milhares de usuários que procuram regularmente a agência para reclamar da qualidade do serviço de banda larga. E esses sistemas de bloqueio na Austrália acabou ficando demonstrado isso, que os sistemas de bloqueio acabaram degradando essa qualidade. Então, esse é um debate que precisa ser feito. Um outro debate que precisa ser feito é que, em vários países que adotou o mecanismo de bloqueio, esse bloqueio foi usado para censura política. É o caso da Tailândia, por exemplo,
onde você pega a lista de bloqueios, que alegadamente seria uma lista que deveria conter sites de pornografia infantil, e quando a lista vazou, e o Wikileaks vazou essa lista, descobriu-se que não tinha nenhuma página de pornografia infantil, só tinha páginas com conteúdos de críticas à família real da Tailândia. Na Turquia, a mesma coisa, críticas ao Atatürk, ou seja, conteúdo de natureza política, cultural, ideológica, religiosa, que acaba indo para essas listas de bloqueio. Mas isso no que diz respeito ao conteúdo ilícito. Mas a proposta aprovada pela CPI inclui também o bloqueio de aplicações. Aplicações utilizadas preponderantemente para fins ilícitos. Isso é complicado. Uma rede peer-to-peer é usada... Tem gente que usa para baixar música, ok. É um ilícito? É um ilícito. Mas existem outras aplicações e outros usos para as redes peer-to-peer. Os próprios protocolos, né? IP, eu posso usar uma aplicação de IP para mandar conteúdo protegido de direito autoral. Você vai bloquear o IP? Vai bloquear um servidor de e-mail? Vai bloquear um... Então, são interferências indevidas na camada lógica e na camada de infraestrutura que criam sérios riscos para o equilíbrio do ecossistema. Vejam, senhores, o caso do WhatsApp, que me trouxe aqui a Brasília, nos últimos 15 dias, 2 vezes, para audiências públicas lá no Congresso. O WhatsApp, ele foi bloqueado durante 24 horas e causou, não é, aquele tumulto que causou. E uma das coisas interessantes que eu achei do WhatsApp foi o seguinte, é que tinha uma ordem de bloqueio e no mesmo dia que o juiz de Lagarto expediu a ordem de bloqueio, o juiz, doutora Fernanda com certeza conhece, doutor Ali Mazloum, titular da 7ª Vara Criminal Federal em São Paulo. Ele, no mesmo dia, deu uma contra-ordem de desbloqueio, dizendo o seguinte, olha, eu uso o WhatsApp aqui na minha vara para otimizar a comunicação com os advogados, as partes que têm processos tramitando aqui na secretaria. E eu estou impossibilitado de me comunicar. Esse aqui é um celular institucional que é usado para essa finalidade. Então, eu determino o desbloqueio do WhatsApp nessa linha telefônica, que é a linha do celular utilizado pela vara, e que garantam que quem quiser se comunicar com essa linha tem esse direito assegurado. Na impossibilidade técnica de implantação dessa medida, revogue-se a ordem do juiz de Sergipe. E aí vocês vejam, senhores, a situação que foi colocada a uma empresa de telecomunicações, não é? Que está nessa camada aqui. E aí o ilícito está sendo praticado supostamente aqui. É uma aplicação internet, tá certo? O WhatsApp é uma aplicação de internet. O ilícito está sendo praticado supostamente aqui. E aí o juiz deu uma ordem para esse ator que está aqui, não é, bloquear uma aplicação nessa camada. Aí o outro juiz disse, desbloqueie. Ambas as ordens, sob pena da multa prevista no artigo 12, inciso 2º do Marco Civil da Internet, que pode ir até 10% do faturamento da empresa. Se você cumpre a ordem de Sergipe, você descumpre a ordem de São Paulo. Se você cumpre a ordem de São Paulo, você descumpre a ordem de Sergipe. E a pena é a mesma, 10% do faturamento. E aí, senhores? Senhores, como advogados da empresa, que orientação dariam? Uma ordem e uma contra-ordem. Qual cumprir? Então, esse caso ilustra bem as implicações, inclusive jurídicas, de determinadas decisões que ignoram essa separação das camadas e ignoram um princípio fundamental que está no decálogo do CGI, que é o princípio da inimputabilidade da rede, que é esse princípio aqui.
O princípio da inimputabilidade diz que todas as ações, né, em relação às atividades ilícitas que acontecem pela rede, devem ser direcionadas ao responsável final dessa ação, e não aos meios de acesso e de transporte. Sempre preservando os direitos fundamentais da liberdade de expressão, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. Essa é uma proteção que se garante ao mensageiro. Se você não gostou da mensagem, responsabilize o autor da mensagem. E não adianta querer responsabilizar o correio porque entregou uma carta. Não adianta querer responsabilizar a companhia telefônica porque alguém passou um trote pelo telefone. Não adianta querer, no caso do bloqueio, né, eu usava lá essa expressão na semana passada. Imagine que um caso em tela era uma situação de tráfico de drogas. E aí eu tinha até um delegado da Polícia Federal na audiência pública, e ele disse o seguinte, eu disse, olha, se tivesse um caminhão suspeito de estar traficando droga na Via Dutra, seria razoável responsabilizar a empresa de pedágio? Não, não seria. Seria razoável fechar a Via Dutra para impedir que o caminhão saísse de São Paulo para o Rio com carregamento de droga? Também não. Por quê? Porque você iria violar o direito de ir e vir das pessoas. E não ia resolver o problema, porque a droga ia continuar passando, se não de caminhão, mas de barco, de avião, por outros meios. Então, a internet, ela tem essa natureza, ela interpreta a censura como um defeito e procura novas rotas, não é, para contornar esse defeito. Então, esse é um princípio super importante que está refletido aí no Marco Civil e que deve ser observado. Bom, eu não sei mais quanto tempo eu tenho, acho que já encerrou. Então, eu vou deixar esses slides aqui para vocês. Existem muito mais coisa aqui, que vocês podem ver com calma, inclusive um detalhamento da atuação dos departamentos do NIC. E eu concluo com esse slide aqui, que ilustra um pouco do modelo, né, brasileiro de desenvolvimento aí das políticas de governança. Basicamente, esses temas são discutidos em um foro, em um comitê multissetorial, onde estão representantes das empresas, da sociedade civil, dos governos e da academia. Esses stakeholders, não é, nesse foro, eles manifestam seus interesses, discutem, expõem os seus conflitos e procuram chegar a um consenso que muitas vezes é expresso na forma de um documento de boas práticas, de um documento de padronização, de um documento de políticas. Essas políticas, elas são uma referência e inspiram a atuação parlamentar, a atuação do parlamento. Então, as leis, idealmente, devem combinar, não é, aspectos técnicos, códigos técnicos e direitos políticos. O Marco Civil da Internet é um exemplo concreto disso. E esses diplomas legais e essas políticas são, então, oferecidas, não é, como experiência e como referência para a comunidade internacional. Em eventos como o NET Mundial, como o IGF e outros fóruns de governança. O Marco Civil da Internet, que foi aprovado no Brasil em 2014, ele hoje é inspiração para a Itália, que já esteve lá no CGI, parlamentares, representantes governamentais, uma delegação italiana para conhecer o modelo brasileiro, e eles estão fazendo o seu Marco Civil, não é? A sua Carta de Direitos na Itália, inspirado no modelo do Marco Civil brasileiro. A França, a mesma coisa. A França, ela buscou inspiração no modelo brasileiro para fazer uma discussão
sobre temas de governança na França. E vários outros países aqui da região, países com laços históricos também de relacionamento com o Brasil, que têm buscado no CGI inspiração para as suas políticas de governança nacionais. Obrigado. Obrigado, Tiago. Marcel? Muita coisa aí também do CGI. São experiências de muitos anos aí de assento no CGI, né? Obrigado. Marcel. Boa noite, pessoal. Uma honra, um prazer estar aqui. Agradeço o convite do IDP, um ótimo parceiro aí nesses debates todos. Eu vou ser breve porque eu sei que todos querem partir para os debates, né? Então, acho que o que vale a pena explorar aqui é um pouquinho da experiência que a gente tem visto e fazer um pouco desse link entre o que acontece do ponto de vista dessa seara internacional e, efetivamente, como é que isso reflete na prática do dia a dia. Então, talvez não esteja... Estou tentando puxar o Marco Civil da Internet aqui, não sei se esse computador está conectado. Enquanto isso, algo que é interessante de... Algo que é interessante de entender, afinal de contas, todo esse debate internacional que foi mencionado aqui, qual é a vantagem, qual a utilidade dele, o que de fato ele fomenta? Afinal de contas, em temas como liberdade de expressão, pensar em consensos é algo extremamente difícil, né? Não precisamos nem pensar em temas muito polêmicos, né? Basta imaginar aí que imagens do nosso carnaval aqui no Brasil certamente aí ofendem a fé, o conceito aí de vários países muçulmanos. O mínimo denominador comum é um grande perigo que se tem em discussões internacionais da internet, justamente nesse cenário em que, se a gente adotar a regra do país mais restritivo, vai ficar muito difícil de a gente ter qualquer tipo de liberdade online. E o que é aceitável no Brasil, diante da legislação local, é um determinado critério, que não é necessariamente o mesmo em outros países, né? E acho que a ideia por trás um pouco da minha fala é evidenciar isso. Então, para deixar claro qual é o link entre a governança da internet, esses debates internacionais, esse foro aí multissetorial. Para deixar todo mundo na mesma página, caso nem todos tenham acompanhado, né? Como que normalmente debates de direito internacional acontecem? Em foros multilaterais, ou seja, diversos governos, diversos estados sentam à mesma mesa e deliberam ali no voto, nos comitês, etc, etc. Em oposição a isso, no âmbito da internet, nós temos esse modelo que todos os palestrantes mencionaram, que é o modelo multissetorial, que é justamente envolver nesses mesmos debates sobre como a internet deve ou não deve funcionar, como ela deve ser regulada, em que nível, né? Os atores aí da academia, do setor privado, da sociedade civil, em conjunto, sentando na mesma mesa, ouvindo e tendo possibilidade de debate com os estados. Ou seja, essa que é a grande diferença desse modelo. Qual a utilidade prática desses debates? Muitas vezes esses debates na esfera internacional fomentam e auxiliam a adoção não só de política pública, mas como de legislação no ambiente local. É uma ilusão achar, né, como o próprio Tiago mencionou aqui, né, se o próprio CGI, todos brasileiros, todos multissetoriais, levaram 2 anos para chegar no decálogo, né, é uma ilusão achar que o direito internacional vai conseguir um consenso amplíssimo nesses temas tão difíceis, principalmente em um tema tão debatido quanto a liberdade de expressão. No entanto, no Brasil, nós, como país, como o legislador, resolveu adotar uma solução específica, e o Marco Civil ele vem, de fato, para proteger em maior grau aí a liberdade de expressão em relação a outros cenários. E isso ficou muito refletido, né, em todas as discussões, principalmente no artigo 19 da legislação. No caso da 18 e 19, né, no caso da internet brasileira, um grande tema que sempre foi visto, e o Google, principalmente, um dos principais atores aí envolvidos nessa discussão, é a da remoção de conteúdo online de uma maneira geral. E por que isso? Porque é algo que a tecnologia permite. Pré-internet, né, na mídia impressa, ninguém imagina a ideia, né, de mandar tirar a revista de circulação, queimar os exemplares que já saíram, né? Tivemos aí alguns casos desse tipo, né? Lembro da biografia do Roberto Carlos e outros casos dessa natureza, mas a realidade é que a tecnologia viabiliza essa ideia por trás do conceito de remoção de conteúdo. E então os debates sobre liberdade de expressão na internet no Brasil sempre estiveram muito atrelados a essa ideia de remoção de conteúdo, ou seja, há um determinado material que ofende alguém.
Caso ofenda, isso deve ser removido, não deve ser removido, como isso deve ser feito? E pré-legislação brasileira, já havia várias iniciativas de direito internacional, nas quais, apesar de conhecer, eu não vou entrar, porque certamente a Emma falará um pouco disso. E no caso brasileiro, o legislador fez qual opção? Dizer, como está aqui no artigo 19, deixa eu deixar um pouquinho maior a letra para todo mundo conseguir enxergar lá atrás, né? Adotar como regra geral o quê? Dizer que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, quem fornece aplicações na internet, e o Marco Civil sintetiza esses conceitos da seguinte maneira: se você fornece conectividade à internet, você é um provedor de conexão. Tudo e qualquer coisa que possa ser feito online entra no conceito de provedor de aplicações. Então, busca, hospedagem, e-mail, o que vocês imaginarem que seja feito online é provedor de aplicações, e a responsabilidade desses provedores está regulamentada aqui. Para proteger a liberdade de expressão, o que diz esse artigo 19? Justamente como está aqui. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, provedor de aplicações de internet somente é responsabilizado em caso de conteúdo gerado por quem? Pelo usuário, por um terceiro, não conteúdo próprio. Nós não estamos falando aqui nesse cenário de um portal que publica suas próprias notícias, e obviamente se tiver algo que ofenda, que viola o direito de alguém, isso vai seguir o regime da responsabilidade civil comum. Não é disso que a gente está falando. Aqui a gente está falando daquelas plataformas, no caso do Google e YouTube, quase todas que a empresa oferece, em que usuários sobem um determinado conteúdo, e esse conteúdo pode violar ou não o direito de alguém. Nos casos em que violem, que é uma questão de liberdade de expressão, pré-marco civil da internet, qual era a dúvida, qual era o cenário que existia? Um cenário em que não se tinha certeza qual era a regra correta a ser aplicada em relação a quando esse conteúdo deve ser removido? Basta alguém reclamar? Então imagina os senhores, alguém sendo advogado, representa uma determinada vítima, uma empresa, uma pessoa física, que se sente aí com algum direito violado. Vocês notificam o YouTube dizendo o seguinte: eu exijo a remoção desse conteúdo, isso não pode ficar no ar porque isso viola o direito do meu cliente. Só a sua notificação basta para justificar essa remoção? Sim ou não? Então o Marco Civil veio dar uma resposta para essa pergunta, que a jurisprudência brasileira durante muito tempo respondeu de maneiras diversas. A jurisprudência brasileira já respondeu essa pergunta dizendo o seguinte: sim, basta que te notifique e você é obrigado a remover, não importa a natureza do conteúdo. Inclusive, você é automaticamente responsável por qualquer mau uso da plataforma, dizia a jurisprudência pré-marco civil da internet. Depois houve uma evolução, ou involução, dependendo do ponto de vista, né, dessa jurisprudência para dizer o seguinte: um minuto, não pode ser uma responsabilidade objetiva automática, não é porque simplesmente a plataforma existe que isso gera algum tipo de dever de remoção ou que isso gera responsabilidade. O que vai acontecer? Responsabilidade é derivada de uma omissão. Que omissão? Deixar de agir quando notificado pela vítima e que haja prova dessa ilegalidade. E aí que vem o cenário interessante. Mas quem é que determina, afinal de contas, se um conteúdo é lícito ou não é lícito? É o advogado? É a própria vítima? É o provedor? No cenário brasileiro, nenhum desses três. É quem? Justamente o Poder Judiciário. E aí é que a regra do artigo 19 ficou dessa maneira. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para remover esse conteúdo, etc, etc. Por que essa regra ficou assim e por que ela protege a liberdade de expressão em relação à internet no Brasil? Porque aqui a gente está diante do seguinte cenário: não é mais possível, pelo menos de acordo com a legislação, que uma simples reclamação, que uma simples notificação, como regra geral, sujeita a diversas exceções, nós já vamos ver essas exceções, tenha o mesmo poder de uma medida liminar. Porque no passado era isso que acontecia, né? Qualquer plataforma, brasileira ou não, que quisesse evitar o risco de responsabilidade, recebia uma notificação para remover um conteúdo, o que fazia? Removia. Por que removia? Porque se não removesse e a pessoa, a vítima daquele problema, judicializasse essa questão, o que o judiciário entendia, pré-marco civil da internet? Bom, você foi notificado, provedor, você não removeu, a vítima judicializou. Eu estou dando razão a ela aqui por medida liminar. E eu imponho a você responsabilidade, não a partir de agora, desde lá atrás, quando a vítima te notificou, porque ela já tinha razão desde então. Então, o provedor, para usar aqui o que o Thiago falou, né, você cumpre uma ordem ou você cumpre outra?
ficava numa situação muito parecida. Quer dizer, se acatava a notificação e removia o conteúdo de um usuário, corre o risco desse próprio usuário processar a empresa dizendo: você violou seus próprios termos, esse conteúdo era legítimo e você tirou uma manifestação legítima do ar. Em contrapartida, se você não tirasse, o que acontecia? Vinha o judiciário e dizia: você devia ter tirado quando foi notificado, então você é responsável desde então. O que o Marco Civil da Internet fez, então? Deixou claro que, como regra geral, essa responsabilidade só é imposta a essas plataformas depois que existe uma ordem judicial específica de remoção. Então, esse é um primeiro ponto. E qual é a consequência direta derivada disso? Ficou mais difícil tirar conteúdo da internet brasileira? Depende do ponto de vista. É necessário sempre ordem judicial? Não. E é por isso que tem mencionado no final do artigo esse ressalvadas as disposições legais em contrário. Que disposições do direito brasileiro são essas? O próprio Marco Civil da Internet fala disso no artigo 21, quando fala daqueles cenários de violação da intimidade de imagens de caráter sexual privado, famoso, conhecido hoje em dia como pornografia de vingança, né, em que alguém sobe, normalmente um cara, né, sobe uma foto, uma imagem, um vídeo dele com a atual, com a ex, com alguma moça, ou não necessariamente, mas esse é o caso mais típico, né, e aí faz isso com a intenção clara de prejudicar a vida daquela pessoa. Então, o Marco Civil da Internet já diz, para esses casos, não precisa exigir ordem judicial. E por que esse caso foi privilegiado? Por um motivo muito simples. Porque enquanto aqui você está diante de cenários, no artigo 19, que a ilegalidade do conteúdo tem uma natureza subjetiva, o que é difamação, o que é calúnia? A própria justiça discorda disso, né? Quantas decisões em liberdade de expressão no Brasil você encontra em que pessoas se processaram, a primeira instância diz, foi difamado, paga a indenização, segunda instância vem e reforma, muda, diminui, o STJ reverte, coisas desse tipo. Então, quando existe subjetividade, a regra geral é essa, né? A ordem judicial é necessária. Quando não existe subjetividade, ou seja, quando é mais concreto que a vítima possa conseguir essa tutela rapidamente, porque não há muito um argumento sério aqui de liberdade de expressão, qual é o cenário que nós temos? A possibilidade de remoção direta. O artigo 21 é a única exceção? Não. Nós temos no Brasil também a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata, por exemplo, da criminalização da pornografia infantil. Aliás, nem está mais se usando essa expressão, né? Você tem falado imagens de abuso sexual infantil, porque pornografia, a arte do sexo, né, é incabível quando se pensa aí em termos infantis, né? Então, a gente prefere falar em imagens de abuso sexual infantil hoje em dia. O que o ECA diz a respeito disso? Se a plataforma é notificada a respeito disso, está lá no artigo 241, e não agir imediatamente, pode ser responsabilizada, inclusive criminalmente. Então está isso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o outro exemplo que complementa o que o próprio Marco Civil diz no artigo 19? Lei Eleitoral Brasileira. Seu artigo 57F, o que a Lei Eleitoral Brasileira diz? Que vai ser punido o provedor que deixar de remover a propaganda política de candidato quando for oficialmente notificado de decisão da Justiça Eleitoral. Então é um microcosmo, justiça eleitoral, propaganda oficial de candidato, não estamos falando de outros cenários, mas a mesma regra do Marco Civil já existia aqui. Então, isso ilustra, e aqui liga com o tema que todos os demais palestrantes que me antecederam mencionaram, essa dificuldade de você encontrar o quê? Mesmo em um único território como o Brasil, você ter uma regra geral ampla que funcione suficientemente bem para atender os interesses e os direitos de todos. Que dirá isso em nível aí mundial. E por que eu digo isso? Porque essa regra aqui foi muito negociada. Na versão original do Marco Civil da Internet, quando ainda estava em fase de consulta pública, o sistema não era esse. O sistema era um sistema de notificação e retirada, ou seja, bastaria avisar que o conteúdo existia para que existisse a obrigação de remover. Para que tipo de conteúdo? Qualquer um. E aí o legislador percebeu que isso levaria a um cenário de todo mundo notifica todo mundo, e aí tinha muito menos conteúdo online. Então essa é um pouco a gênese desse artigo 19, que tem aí os seus detalhes. E por que isso é tão relevante do ponto de vista da liberdade de expressão brasileira? E aí isso ajuda até os nossos palestrantes aí internacionais também a entenderem esse cenário e quem estuda direito comparado. No Brasil, comparativamente com outros países, esse tipo de ação aqui de remoção de conteúdo pode ser proposta em juizado especial civil. Nem advogado precisa, se a pessoa que fizer o atendimento conhecer minimamente aí quem precisa ser processado, qual que é o trâmite. Então, conseguir uma ordem judicial de remoção não é uma barra tão alta quanto parece, ainda que naturalmente exija a intervenção judiciária, é mais um processo, é mais um trabalho, etc, etc. E o que é importante de entender?
Esse artigo, ele não diz que as plataformas, os provedores, ficam de mãos amarradas aguardando uma ordem judicial. O que o artigo diz é que, havendo ordem judicial de remoção forçada do conteúdo, se essa ordem for descumprida, a plataforma é responsabilizada. Não significa, isso é importante frisar para todos, que uma plataforma não possa, obviamente, adotar suas próprias regras, cumprir os seus próprios termos e políticas e remover conteúdo voluntariamente. Inclusive, isso é feito corriqueiramente, porque há casos, por exemplo, no Brasil, de violação de direito autoral, certos casos flagrantes aí de algumas ilegalidades, etc, etc. Mas a dificuldade que se tem é como eu crio uma regra geral única que atenda suficientemente bem tanto vítimas quanto as pessoas interessadas em liberdade de expressão. E o que o legislador brasileiro fez aqui foi claramente uma escolha. Disse que a regra geral era essa. Tiago e outros aqui mencionaram a questão dessas mudanças, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Há realmente, como o Tiago mencionou, diversos projetos de lei em andamento que buscam alterar essa sistemática. E alguns deles são até um pouco surpreendentes. Um deles, por exemplo, está no Senado, busca incluir aqui no rol do artigo 21, quando se fala em que remoção rápida, sem necessidade de ordem judicial, nesse caso específico que ele trata, incluir mais uma hipótese. Que hipótese é essa? Qualquer violação, genericamente considerando, da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, olha o tamanho do guarda-chuva, né? Cabe qualquer coisa que você queira argumentar. Eu já vi decisões de liquidificador quebrado no Rio de Janeiro, em juizado especial, dizendo que isso gerava dano moral e era uma violação da dignidade da pessoa humana. Como esportista, entenda a tristeza que é ficar sem a vitamina ali do dia, pós-corrida, mas vamos lá, né, gente? A gente não pode banalizar o argumento a esse nível, né? E acho que isso que a gente pode observar aqui de uma maneira geral, quer dizer, o que o Marco Civil refletiu? Um consenso que veio de longa data e, como foi mencionado aqui, uma lei relativamente nova, que está tendo aplicação prática e concreta interessante, que realmente buscou, no contexto brasileiro, tentar encontrar um equilíbrio para a liberdade de expressão. Ela é perfeita? Ela é ideal? Claro que não. Você poderia criar N cenários possíveis aqui. Mas o que a gente tem notado, principalmente na composição atual do Congresso Nacional, é quase que um recrudescimento dessa mentalidade e querer deixar um pouco de lado essas conquistas de liberdade de expressão online. Não se fala muito em counter speech, né, em discurso contrário, em direito de resposta. Se fala muito em remoção, em bloqueio, como nós tivemos todos esses casos aqui. E é isso que preocupa bastante a gente. Google, falando pela empresa, tem uma preocupação constante de saber onde a gente encontra esse equilíbrio. O que a empresa costuma fazer? Recorre das decisões que entende que são injustas, que vão contra o espírito e a letra da lei, mas simultaneamente tem que ceder e acatar as ordens quando elas não têm mais possibilidade de recurso. E cada vez mais as plataformas são as destinatárias dessas ordens, né? Não se busca determinar quem publicou o conteúdo que remova essa informação. Busca-se agir diretamente à plataforma, inclusive nesse nível de intermediário. Um exemplo, para quem tem celular Android, por exemplo, o Google oferece o Google Play, que é por onde você baixa todos os aplicativos que você instala no seu Android. A gente recebe ordens judiciais determinando a remoção de aplicativos inteiros das plataformas com base numa suposta ilegalidade cometida por algum usuário. Claro que a gente tenta combater essas ordens, mas em um momento isso vai acontecer. E é interessante, porque essas ordens, além de uma questão de ter essa discussão sobre proporcionalidade ou não, elas às vezes pecam até pelo aspecto técnico, porque muitas vezes aparecem coisas do tipo, bom, não só remova o aplicativo da plataforma, mas remova fisicamente do celular de todo mundo que já baixou. Quer dizer, a gente não vai fazer uma filinha lá para as pessoas virem trazer os celulares para desinstalar. Então esses são só alguns pontos que eu queria destacar e trazer esse link com o que foi dito aqui até então. Muitas vezes esses debates são feitos no nível macro, nesses fóruns de governança da internet, nesses cenários específicos, e tem uma influência direta, tanto na legislação local, quanto a legislação local tem uma influência direta nesses debates a nível internacional. Como os palestrantes mencionaram aqui, há um interesse de vários países de olhar para o Marco Civil da internet brasileiro e falar por que ele deu certo, por que ele é bom, por que ele é ruim, o que pode melhorar, como a gente pode seguir esse modelo. Então essa interconexão, por assim dizer, desses temas que é relevante e que deve estar no radar aí de todos os senhores. Cada vez mais, e assim para encerrar, a internet, aquilo que a gente aprendia na faculdade, na graduação, né, direito internacional privado, falando, mas eu nunca vou precisar disso, né, para que eu vou precisar saber qual a lei aplicável, conflito de lei no espaço? A internet faz isso todos os dias com a gente, né? Cada like que você dá em algum post do Facebook de alguém é uma transferência internacional de dados. Cada vídeo que você assiste no YouTube, você está assistindo um conteúdo que pode ter sido
sido subido por um usuário que mora em determinado país, mas que viola direitos de outros países, mas não necessariamente o nosso, e assim sucessivamente. Então, quem quiser atuar e estudar e aprender mais sobre esses temas, a gente sempre recomenda que também fique de olho nessa seara internacional, que é até o motivo dessa nossa palestra aqui. Muito obrigado. Obrigado, Marcel. Emma, you have the easy task of wrapping up everything that we talked about, but please feel free. What is there left to say? Please, thank you. Obrigada. Muito obrigado ao Sérgio e ao IDP pelo convite para conversar com vocês hoje. Eu peço desculpas, eu não falo português, então eu espero que vocês consigam entender o meu inglês. E muito obrigado aos colegas por uma excelente discussão. Vocês cobriram praticamente todos os temas que eu ia mencionar aqui na apresentação. Então, eu vou tentar ser bem breve, porque eu tenho certeza que há várias perguntas a serem feitas e outros temas que podemos cobrir também. Para me apresentar, meu nome é Emma Lanzo. Eu trabalho em uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos chamada Center for Democracy and Technology. Estou baseada em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Também temos escritórios em São Francisco e em Bruxelas. E o objetivo do CDT é assegurar que os direitos humanos sejam melhorados e aplicados em decisões em todos os níveis, em nível estadual, nacional, regional, internacional, seja nas decisões feitas pelo governo, pelas empresas ou em outros fóruns. Nós acreditamos que é crucial que a promessa da internet como uma tecnologia incrível que pode conectar todas as pessoas no mundo entre si, essa ferramenta só será implementada de fato se tivermos decisões que sejam informadas pelo entendimento da tecnologia e também um compromisso com os direitos humanos. Eu vou falar um pouquinho sobre o arcabouço jurídico que protege a liberdade de expressão online. E esse arcabouço já foi mencionado pelos nossos colegas. Eu vou tentar não ser repetitiva, mas, obviamente, a proteção da liberdade de expressão, isso está baseado na proteção oferecida pelas constituições dos países e também pelos tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, temos o direito de compartilhar e receber informações e dados. Essa é uma boa descrição do que a internet permite. Isso foi escrito décadas antes da internet existir. E esse é um direito essencial, fundamental. E há alguns limites a esse direito que são permitidos, mas o que os arcabouços internacionais fazem, e o Marco Civil faz, eles exigem que o governo mostre que há que a limitação da liberdade de expressão é necessária para atingir os fins do governo. O pressuposto é que a expressão é livre, e o ônus é o do governo. O governo tem que demonstrar que há uma justificação para limitar a liberdade de expressão. As restrições também têm que ser proporcionais. E isso é uma análise essencial, especialmente quando estamos falando da internet. Como estávamos discutindo o bloqueio do WhatsApp um pouquinho antes, esse é o tipo de resposta que você pode entender, claro, por que um juiz poderia tomar uma decisão como essas, por exemplo, se algo está acontecendo com essa tecnologia e não temos acesso, então isso pode levar à obstrução da justiça e devemos bloquear esse aplicativo. Mas quando pensamos sobre as comunicações que estão ocorrendo e as comunicações legais que estão ocorrendo e que também são suprimidas quando um aplicativo ou um website é bloqueado. Então fica claro no princípio da proporcionalidade que um bloqueio que exista na camada de transmissão, na camada técnica, ou seja, decide-se que um protocolo não pode ser utilizado, esse ônus é tão grande que coloca em questão toda essa questão do princípio da proporcionalidade.
Com relação à liberdade de expressão, também vemos várias leis e políticas na esfera da internet especificamente. E o Marcel discutiu isso bastante, a ideia de limitações sobre a responsabilização para os intermediários da internet, aquelas entidades que recebem, transmitem ou apoiam todo o nosso acesso à informação em todas as nossas formas de expressão. Nos Estados Unidos, nós temos uma versão dessa lei também. Nós chamamos da seção 230 da nossa lei de comunicações, mas essa legislação dá bastante proteção para todos os intermediários contra qualquer tipo de responsabilização. Então, um dos meus exemplos é se eu tweetar uma difamação sobre o Andrew. Obviamente, ele vai poder me processar porque eu fiz uma declaração difamatória sobre ele, eu sou responsável pelo meu texto, mas ele não pode processar o Twitter. Um exemplo muito simples, mas o risco desse tipo de responsabilização, se o Twitter, se algum startup, se alguma outra empresa fosse responsabilizada pelo texto ilegal que suas centenas ou milhões de usuários podem postar, não há maneira deles serem bem-sucedidos como um negócio. Um único caso numa justiça é suficiente para levar uma empresa à falência. E por isso, os advogados têm que ser muito cautelosos por causa desse risco de responsabilização. Essa proteção é crucial e já foi reconhecido na legislação internacional e também nos Estados Unidos, no Brasil, é reconhecido no nível internacional. O relator especial também destacou isso como um componente essencial para a promoção da liberdade de expressão online em 2010. E a Unesco, outra agência da ONU, também apontou para esse componente essencial da liberdade de expressão online. Um terceiro componente que nós já mencionamos é a neutralidade da rede. As leis e políticas que asseguram que esta camada fundamental de acesso se mantenha neutra. Quando pensamos, nós tivemos alguns diagramas muito interessantes sobre as diferentes camadas da internet. Há muitos tipos diferentes de entidades e intermediários que interagem cotidianamente, que utilizam a internet. Agora, se você pensa no provedor de acesso, seja de celular ou a conexão de banda larga, enfim, é o intermediário que realmente tem um potencial de controlar o que você pode acessar. Eu estou em casa tentando acessar um site de notícias no meu laptop. Se o meu provedor de acesso decidir bloquear o meu acesso a esse serviço, não é nada que eu possa fazer. Não há nenhuma maneira de contornar, né, esse bloqueio na última milha de acesso. Então, é por isso que nós acreditamos que é muito importante, principalmente em mercados onde não há muita competição, muita concorrência entre provedores de acesso e não há oportunidade para que indivíduos encontrem um provedor de acesso que permita que acessem os sites que desejam. E nesses casos, especialmente, nós precisamos de proteção jurídica para assegurar que essa transmissão de bits seja algo que o usuário dirige e a pessoa que está tentando acessar a informação é que decide que sites e serviços vai utilizar, e esse poder não é colocado nas mãos de uma outra pessoa, de um terceiro. Outro exemplo de uma situação que traz muitas das questões sobre o papel da governança e empresas e que tipo de situação nós vamos ter quando temos empresas privadas envolvidas. E esse é um tópico que nós estamos abordando com frequência, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, que é o fato de que quantidades significativas de propaganda terrorista ou conteúdo extremista online, que tem sido um forte foco no último ano e meio diante desses ataques terroristas em Paris, em Bruxelas e nos Estados Unidos. Uma grande pressão por parte dos governos e governos ao redor do mundo
sobre empresas de internet, incluindo Google, Facebook e Twitter, para que façam mais para restringir a disseminação de conteúdo que apoia a ISIS e outros grupos terroristas em suas plataformas. E nós vimos uma série de propostas aí por parte de governos para restringir esse tipo de conteúdo. Mas essas propostas levantam algumas preocupações para aqueles que defendem a liberdade de expressão. Primeiro, as definições de que tipo de conteúdo está sendo abordado não está muito... Então, os governos utilizam termos como conteúdo extremista, propaganda terrorista, que não estão definidos em nenhuma lei. Não está claro o que isso significa, um conteúdo extremista, por exemplo. E agora, uma coisa que está clara é que simplesmente possuir uma visão extremista ou expressar uma opinião extremista, ter algo em mente que não é comum, mas que é uma crença política ou religiosa, está protegido sob a liberdade de expressão. Então, nós podemos ter a nossa visão, independente de quão extremos possam parecer para outras pessoas. Então, a comissão de atos violentos contra outras pessoas está totalmente certo que o governo regule. Agora, esse tipo de foco sobre a conduta, sobre a comissão dos crimes, numa tentativa de regular a expressão de visões e ideias que não são necessariamente conectadas a atos criminosos, isso traz uma grande preocupação. Outra dinâmica importante é que, sob leis como no Brasil e nos Estados Unidos, que protegem intermediários da responsabilidade pelo conteúdo postado por usuários, essas empresas também têm a possibilidade de criar seus próprios termos de serviço, seus padrões e políticas para o conteúdo que eles irão hospedar em suas plataformas. E isso é muito importante para as empresas. Você não pode ter empresas... Você tem empresas que podem moderar discussões ou manter mensagens sobre um determinado tópico se não puderem ter suas políticas de conteúdo e moldar os conteúdos e as comunidades que operam em suas plataformas. As empresas podem e restringem, e restringem muito mais do que o que os governos podem restringir sob a lei. Então, um exemplo nos Estados Unidos, nós não temos leis contra discurso de ódio. Nossa Constituição não permite que nossos legisladores criem leis contra discurso de ódio, que seria uma violação contra a primeira emenda devido a seu efeito sobre a regulação sobre as visões políticas das pessoas. Então, em muitos países existem essas restrições sobre discurso de ódio, mas, no fim das contas, esse discurso de ódio e imagens de nudez e outros conteúdos que as empresas restringem frequentemente em seus termos, também protegem a liberdade de expressão. O que nós vemos é uma discussão aí relativa ao discurso de terrorista. Muitos governos, principalmente na Europa, estão começando a usar os termos de serviço das empresas como justificativa para buscar a remoção desse conteúdo. Então, recentemente, um código de conduta foi formulado em torno do discurso de ódio que a União Europeia buscou junto a diversas empresas, inclusive Microsoft, Twitter e Facebook, e a Comissão Europeia fez com que as empresas concordassem em remover discurso de ódio ilegal num período de 24 horas após notificação por um membro do governo. E o Código de Conduta cobre diversos procedimentos e assegura que haverá mecanismos estabelecidos para que os governos refiram esse conteúdo para as empresas. Agora, ausente disso, é algo que Marcelo apontou no Marco Civil. Não parece haver um papel para o judiciário. O que o Código de Conduta faz é estabelecer um sistema onde as autoridades podem designar um conteúdo ilegal sob as leis francesas ou alemãs e também uma revisão por um juiz independente. Em vez disso, as forças policiais podem pegar essa notificação e
enviar para a empresa e perguntar para a empresa, não necessariamente se ela concorda se isso é legal, mas se viola os termos de serviço. E muitas vezes o conteúdo viola os termos da empresa, mas em nenhum lugar, em nenhum momento desse processo há a determinação de que o discurso é ilegal. Então, para que o governo está sendo bem-sucedido na remoção desse conteúdo de uma maneira que não há oportunidade de recurso e não há qualquer transparência para o público em relação ao que o governo está fazendo para afetar o discurso que está, o conteúdo que está disponível online, e o que é removido e o que é mantido. Então, essa é uma preocupação. Esse é o tipo de programa que não passa pelas proteções estabelecidas para evitar a censura. Então, é uma dinâmica muito interessante, porque é uma situação que nós ainda não vimos e nunca tivemos publicação em massa de informações por indivíduos como nós vemos na internet, principalmente mídia social. Então, essas são questões muito importantes. E todos nós que trabalhamos na governança da internet e que examinamos a questão e a relação entre governo, empresas e sociedade civil são questões cotidianas. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, tantos tópicos diferentes e perspectivas. Vou abrir para perguntas. Eu acho que a gente tem aqui um auditório muito distinto, pessoas que estão começando, pessoas que já estão mais avançadas nos temas relacionados à internet. Por favor, sintam-se livres para participar. E se tiver alguma pergunta destinada aqui aos nossos colegas, aqui eu agradeço bastante pelas palestras. Por favor. Durante a sua explicação, o senhor mencionou que existe um órgão em São Paulo composto por 29 membros, que se reúne uma vez por mês? 21? Então, eu não peguei o nome do órgão. É uma associação civil. É um comitê? É Comitê Gestor da Internet no Brasil. CGI.br. É um comitê multissetorial, são 21 conselheiros. Não são 29, espero que não transformem em 29 também. 21 já é difícil chegar num consenso, imagine se fossem mais. E eu faço esse comentário porque, com essa mudança toda no governo brasileiro, ministérios foram fundidos, órgãos foram extintos, e alguns órgãos com representação no comitê, eles foram fundidos a outros. É o caso, por exemplo, do Ministério das Comunicações, que foi fundido com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, e o ITI também, o ITI que estava na Casa Civil e agora foi para o MCTI. Então, nós estamos na expectativa do governo indicar os novos representantes governamentais, mas sem alterar, evidentemente, o equilíbrio multissetorial que existe no CGI, que está em vigor desde 2003, que é quando foi publicado o decreto que criou o CGI. Então, eu espero que não haja um aumento no número de cadeiras de nenhum setor, né, e que esse equilíbrio seja mantido e que nenhum setor também venha a ter maioria, porque isso descaracterizaria o comitê gestor. Ele não é um comitê estatal, ele é um comitê do qual o governo participa com um espaço super importante. São 9 cadeiras de 21, mas não é um comitê que num setor específico tenha maioria. Em relação ao Google, se há uma decisão de supressão informacional dentro do âmbito brasileiro, a informação é suprimida no Google BR, mas no Google.com a informação continua?
pergunta da colega é bem interessante porque remonta aquelas questões de jurisdição internacional, né? Ou seja, em última análise, a pergunta dela é: o juiz brasileiro deu uma ordem para remover um determinado link da pesquisa do Google no Brasil. Esse link tem que sumir de todos os mecanismos de busca que o Google oferece no mundo inteiro, só do Brasil? Como é que você acata isso? É uma pergunta que parece simples e a resposta é extremamente complexa, porque, a priori, a jurisdição ela é obviamente vinculada àquele território. Então, quando a gente pesquisa no Google e é direcionada para o google.com.br, a remoção de qualquer link por ordem judicial que tenha acontecido, por exemplo, vai sair do .br só, né? Não vai sumir do mundo inteiro. Porque o raciocínio basicamente é o seguinte: o juiz brasileiro determinou que os brasileiros não deveriam ter acesso àquela informação por um determinado motivo. Isso falando da busca, né? Se você pensar no YouTube, por exemplo, o YouTube ele tem um mecanismo ligeiramente parecido, não é exatamente o mesmo, em que, em vez de você remover, porque como não existe um YouTube com BR, YouTube com Itália, YouTube África do Sul, etc., etc., é uma tecnologia um pouquinho diferente, mas o que se faz é que usuários, a partir de um determinado território, quando tentam acessar um determinado vídeo cuja remoção foi determinada, não conseguem ter acesso àquele vídeo. Mas se você estiver acessando de outro lugar que aquela ordem judicial não tem jurisdição, o vídeo aparece da mesma maneira. Em outras palavras, o juiz brasileiro determina a remoção de conteúdo porque os usuários brasileiros vão enxergar, não para o resto do mundo. Porque senão aí sim você cai naquele problema que eu mencionei de passagem ali, que é o mínimo denominador comum. Você imagina se cada país do mundo, com a sua regra mais restritiva, imagina uma liberdade de expressão chinesa, paquistanesa, seja lá que país for, que vai assim restringir. E estou usando esses exemplos não para falar de algum país ou criticar um país ou outro, né? Mas sim porque são os países que tradicionalmente têm esse tipo de visão mais restritiva, né? E nesse cenário é que a gente vê essa preocupação. Então, como regra, o Google ele tira o conteúdo do país de onde a ordem veio. Agora, isso é questionado no mundo inteiro. Inclusive, tem uma disputa judicial do Google na França, especificamente, porque a França não aceita essa abordagem. Ela acha, por exemplo, que os links de pesquisa que são removidos do Google.fr teriam que ser removidos do mundo inteiro. E aí o Google está discutindo isso na Suprema Corte da França. Essa decisão, inclusive, quando sair, vai ser muito importante, porque certamente vai servir de precedente aí para ver como que o resto do mundo vai pensar a respeito. Mas a política é essa: ordem brasileira, remoção brasileira; ordem francesa, remoção francesa, e assim sucessivamente. De acordo com um dos professores, há 10 princípios internacionais relacionados com a proteção da internet. Portanto, de acordo com um desses princípios, eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que o Google ou o Facebook, ou mesmo qualquer outro serviço, não tem responsabilidade com relação à conduta do usuário. As outras empresas são responsáveis pelo transporte dessas informações e pelo fluxo dessas informações. A senhora não acha? Você mencionou que há uma necessidade de estabelecer algumas leis e restrições com relação à responsabilidade das empresas que transportam essa informação. Isso não viola um desses 10 princípios? Essa é a minha pergunta. É uma ótima pergunta. Se eu entendi sua pergunta, você está perguntando se uma lei, como a lei da neutralidade, que limita o que um provedor pode fazer em termos do bloqueio do acesso do conteúdo, se isso está em conflito com as outras leis sobre os intermediários. É uma boa pergunta. Legalmente, dependeria do sistema jurídico. E que lei, se uma lei teria precedência sobre outra. Então, eu posso falar sobre o caso nos Estados Unidos. Nós acabamos de ter
uma decisão judicial sobre a lei de neutralidade da rede. Por muitos anos, nós quisemos aprovar uma lei da neutralidade da rede e, na semana passada, um tribunal tomou uma decisão sobre o que a nossa Comissão Federal de Comunicações tinha feito, sobre a neutralidade. Então, eles tinham a autoridade de fazer o que fizeram. O que eles fizeram, na verdade, foi mudar a classificação do acesso da internet na legislação americana e classificaram da mesma maneira que o sistema telefônico sempre foi classificado. Então, o sistema telefônico nos Estados Unidos sempre foi considerado o que nós chamamos de uma operadora comum. Uma instalação de comunicações que deve carregar qualquer tráfego que possa ser enviado. Então, no contexto telefônico, sempre tivemos uma lei. Então, se eu tenho um serviço telefônico como uma empresa, eles tinham que me deixar ligar para qualquer número que eu quisesse. Eles não poderiam me dizer que eu não poderia ligar para um número específico, não poderiam dizer o que eu poderia dizer numa ligação telefônica. Eles simplesmente teriam que transportar a informação. E o que a comissão fez foi classificar os provedores da internet na mesma classificação que essas operadoras de telefonia. E essa reclassificação trabalha só com aquele intermediário, aquele provedor de internet, como uma categoria específica na nossa lei. Então, legalmente, já que é classificado como uma operadora de telefonia comum, quer dizer que as nossas leis sobre responsabilização de intermediários, elas não são as leis que os tribunais vão utilizar para decidir se o provedor está agindo de maneira legítima ou não. Eu não sei se isso responde à sua pergunta ou não. Boa noite, meu nome é Rafael, sou advogado. Eu queria fazer uma pergunta inicialmente muito próxima que a colega fez sobre a extensão do resultado, não só para o Google, do domínio do país, especialmente por causa da França. A questão em si, o objeto era a discussão de direito ao esquecimento, salvo engano, né? E, então, eu queria aproveitar a pergunta para você, Marcel, e para a Emma, sobre direito ao esquecimento e equilíbrio de liberdade de expressão. No olhar da Google, acho que seria ainda melhor. Esse é um ponto que eu não tive tempo de abordar ali, porque eu quis ser rápido, né? Então, vamos deixar claro. O conceito do direito ao esquecimento, ele vem primeiro daquela ideia no direito brasileiro, falando do direito brasileiro especificamente, né? Daquela figura da reabilitação criminal. Então, quem trabalha com direito penal lembra bem disso, né? Uma pessoa que já foi condenada criminalmente tem o direito de exigir que, cumprida ali a sua pena, com vários requisitos, sejam excluídos, né, os registros de que a pessoa teve lá um passado problemático. Então, sempre foi um assunto restrito a essa seara. Depois começaram a surgir teorias diferentes, usando o mesmo nome de direito ao esquecimento, principalmente na Europa, acho que a Alemanha foi um dos precursores, com base naquela ideia de que informações, ainda que verdadeiras do seu passado, que te causassem prejuízo no presente, deveriam ser eliminadas, não deveriam ser republicadas, não deveriam vir à tona. Então, teve casos, inclusive no Brasil, envolvendo a Rede Globo de televisão, se não me falha a memória, que foi discutido o direito da Rede Globo de, por exemplo, passar um documentário sobre a vida de um determinado criminoso, e aí ele tentou coibir isso na justiça e tal. Não é disso que nós estamos falando aqui. O direito ao esquecimento, como ele foi concebido na Europa, e foi atribuído esse nome de direito ao esquecimento, na verdade, foi uma derivação de uma interpretação da Corte Europeia de Justiça, que disse o seguinte: existe um direito fundamental à privacidade no ordenamento jurídico europeu. Existe. E, entre os casos que existem no direito europeu, disse a Corte Europeia de Justiça, dá para deduzir que existiria um direito a ser desindexado dos mecanismos de pesquisa. Esse foi um caso famoso de um espanhol chamado Costerra, que pediu para o Google desindexar uma determinada informação sobre uma dívida que ele tinha, informação essa que era uma informação oficial, publicada por um jornal que era obrigado a publicar a informação, que nem tem edital, esse tipo de coisa, né? E ele direcionou uma demanda separada contra o buscador, dizendo, mesmo que eu não consiga remover isso do site original em que o conteúdo se encontra, eu tenho o direito de exigir que quando alguém pesquise pelo meu nome, isso não apareça. Google discordava disso, depois a Corte Europeia de Justiça fez a gente concordar com isso, e aí, basicamente, nós temos o seguinte cenário na Europa hoje.
O que disse a Corte Europeia de Justiça? Há um direito de um cidadão europeu de exigir a desindexação do seu nome no mecanismo de busca em relação a certos resultados? Sim, há. 2, quem é que vai decidir se isso deve ou não deve ser removido? O que deve ser levado em consideração? O interesse público na manutenção dessa informação e o interesse na proteção da privacidade dessa pessoa. Ok, quem delibera isso é o judiciário? Não. São os próprios buscadores que devem fazer essa avaliação, essa ponderação, disse a Corte Europeia de Justiça, dizendo o seguinte, olha, vocês é que criaram o problema, vocês é que vão resolver o problema. E, gente, eu gosto muito do meu empregador, né, todo colorido, lanchinho, aquela coisa toda, mas eu não acho que é papel do setor privado deliberar sobre o que deve ou não deve ficar disponível numa pesquisa online, mesmo que seja no meu serviço. Meu serviço, né? No serviço da empresa para qual eu trabalho. E o ponto qual que acaba sendo? Isso, então, foi adotado na Europa. E como que o Google implementou isso? Não havia como não implementar. Então, existe um formulário online disponível para quem queira fazer uso desse direito, dizendo o seguinte, eu sou um cidadão europeu, aqui estão os links com os respectivos endereços, né, URLs, né, que levam a esse determinado resultado, e eu quero que vocês avaliem e removam. E aí o Google tem que fazer essa revisão manual. Já são mais, acho que, de 400 mil pedidos, envolvendo 1.200.000 endereços diferentes. Então, é um trabalho hercúleo, como você deve imaginar. Na média, o Google atende 40%, 42% dos casos e rejeita 58%, 60% dos casos. E a pessoa pode, então, reclamar ou no judiciário ou na DPA do país dela. Qual que é o ponto interessante, porém, sobre tudo isso? Então, esse é o método, esse é o sistema. Isso só tem validade, e aí linka com a pergunta da colega aqui, nos mecanismos de pesquisa dentro da Europa. E como que isso é implementado? Vamos dar um cenário, vamos imaginar um seguinte cenário, né? Imagina que existisse direito a esquecimento no Brasil e que ele fosse implementado dessa mesma maneira. Imagina que eu tivesse atropelado alguém, matado alguém, sei lá eu, no litoral lá de São Paulo, no Guarujá, em 2008. E aí você pesquisa pelo meu nome na internet, aparece lá, Marcel Leonardi, blá, 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 um monte de coisa, fez isso, fez aquilo, trabalha no Google, publicou livro, dá aula não sei onde, um acidente no Guarujá. Imagina que eu exercesse o meu direito a esquecimento dizendo, olha, foi crime culposo, foi um acidente, fui absolvido, etc., não quero que isso apareça. E desaparece. Quando alguém pesquisasse por Marcel Leonardi nessa lógica de direito ao esquecimento, aquela URL não apareceria mais quando pesquisado Marcel Leonardi. Se alguém pesquisasse acidentes no Guarujá 2008, aquele mesmo link poderia sim aparecer, porque aí o motivo da pesquisa é outro, inclusive com a reportagem contendo meu nome e tudo mais. Então, sintetizando, já falei demais aqui, o direito ao esquecimento na Europa foi interpretado como o direito de desindexação, que não se confunde com o direito adicional ou não que pode existir de remover o conteúdo de onde ele se encontra. No Brasil, o STJ, em 3 casos diferentes, já disse o seguinte, olha, isso não é uma tutela muito útil, porque hoje pesquisa é um dos mecanismos pelos quais a gente encontra informação na internet. Redes sociais, e-mail, WhatsApp, ou seja, essa informação vai continuar circulando. É verdade que a pesquisa ainda tem relevância, é uma porta de entrada para muita gente, mas não dá para dizer que você vai conseguir eliminar essa informação só porque sumiu do índice de pesquisa de um determinado buscador. Então, o STJ no Brasil tem entendido o seguinte, que direito ao esquecimento teria que ser feito com ordem judicial, e 2, no caso só do pedido de desindexação, tem entendido, por enquanto, a turma de direito privado, que não é uma tutela útil. Agora, dito tudo isso, tem projetos de lei em andamento que querem instituir o direito ao esquecimento no Brasil? Claro. Um deles, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, cuja redação é basicamente a seguinte, é obrigatória a remoção dos resultados de pesquisa a pedido de qualquer interessado. Ponto. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Cadê a ponderação? Cadê os direitos fundamentais? Cadê aquele juízo de valor que o judiciário está acostumado a fazer? Não existe. Então, é interessante de ver, a gente deveria importar esse modelo? Essa é uma outra discussão. É um direito legítimo que merece ser discutido? No Brasil, isso às vezes é acatado. O Google recebe, muitas vezes, isso chamar direito ao esquecimento. O Google já recebia várias ordens judiciais determinando a remoção de resultados de pesquisa. Nossos argumentos sempre foram nessa linha. Olha, remover da pesquisa é, no máximo, um paliativo, não vai resolver totalmente o problema. Depende muito de qual é o seu objetivo final. Mas, quando isso é determinado por decisão irrecorrível e a gente perde, removido será. Então, é assim que tem funcionado no Brasil. No caso europeu, como é um direito europeu, você remove da pesquisa de todos os países europeus, mas não remove de
pesquisas que não sejam europeias. E aí que está o nó górdio, que é o que a colega perguntou. O que impede o cidadão francês de ir para o google.com, google.com.br, fazer a mesma pesquisa e encontrar o resultado que ele queria que fosse removido? Hoje, nada.